Se você sonha em viver do YouTube, da criação de conteúdo, você precisa começar a encarar o seu canal como uma marca. E uma marca bem-sucedida, ela precisa atrair clientes para que ela possa oferecer soluções através de serviços, produtos ou experiências. O problema é que o YouTube é uma plataforma muito competitiva, cheia de barulho, cheia de informação. Então, como que um canal pequeno, sem autoridade, sem inscritos, consegue se destacar e romper essa bolha para que ele possa começar a atrair não só inscritos, mas clientes que compram e aí sim conseguir construir um negócio aqui na internet? Eu estudei dezenas das maiores marcas do mundo para tentar entender a psicologia por trás desses canais de sucesso, o que eles fazem para conseguir romper essa bolha e se existe algum sistema que a gente pode pegar e aplicar num canal que está começando agora. Então eu queria compartilhar com você nesse vídeo 7 princípios fundamentais para você começar a aplicar no seu canal e começar a criar uma marca de sucesso aqui no YouTube. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't, this video's for you. Toda marca icônica começou com um fundador com um princípio essencial para criar algo incrível. You're not in it for the money? I don't think anyone at the company is in it for the money. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Someone who starts something and doesn't finish something, that is a loser. Se você não conhece essa lenda do YouTube, esse é o Casey Neistat, um dos primeiros vloggers que existiram, e ele gravou por 800 dias seguidos, gravando, editando, contando história e postando todo santo dia por 800 dias. Você tem noção do nível de comprometimento e consistência que esse cara teve para conseguir construir o que ele construiu? E a matemática disso é simples. Imagina que você vai fazer uma atividade 100 vezes seguidas e você melhora a cada repetição 10%. No final dessa 100ª repetição, você não vai estar 1000 vezes melhor. Você não vai estar 5.000 vezes melhor. Você vai estar 13.800 vezes melhor. Essa é a mágica dos juros compostos aplicada à criatividade. Lá atrás, quando eu comecei no audiovisual, fotografando, eu foquei em apenas uma única coisa, que foi criar imagens que impactassem as pessoas e despertassem emoções nelas. Alguns anos depois fazendo isso, eu consegui ter a oportunidade de trabalhar com grandes marcas, tanto aqui quanto fora do país. E isso nem era o que eu queria lá no início. O que eu queria de verdade era criar as imagens que os fotógrafos que eu admirava criavam. E o que eu pensava na época era que, tipo assim, se eles conseguiram, e eu entrava no Instagram, no perfil deles, via as primeiras fotos dos caras e via que eles já foram ruins e conseguiram chegar onde eles chegaram. Então eu sabia que se eu jogasse o jogo do longo prazo, eu também conseguiria chegar no nível desses caras. Então se você quer criar um canal, quer criar uma marca pessoal, um negócio aqui na internet, você precisa jogar o jogo do longo prazo. Então pega essa coisa que você já tem afinidade, que você gosta ou que você já tem algum domínio e foque nisso. Assim como eu colhi os resultados lá atrás, quando eu comecei a fotografar, e vou colher os resultados daqui a algum tempo aqui com esse canal, você também vai conseguir. Eu te mostrei a matemática, é simples. O Casey gravou 800 vídeos. Se você gravar 800 vídeos, não tem como você não dar certo. And the three of us decided to start the company. Frankly, I had no idea how to do it. And nor did they. None of us knew how to do anything. One of my great advantages is that I have very low expectations. People with very high expectations have very low resilience. And unfortunately, resilience matters in success. Para quem não sabe, em 1995, a Nvidia quase foi à falência. E agora, 30 anos depois, em 2025, ela se tornou a primeira empresa a conseguir atingir a marca de 4 trilhões de dólares em valor. Foi esse nível de resiliência, de acreditar quando ninguém mais acreditava. Quem imaginava que uma empresa que produzia softwares para jogos ia conseguir chegar aonde ela chegou? Mas Jensen, ele hipotecou a casa dele nesse momento conturbado. E esse sofrimento que ele passou, ao longo dessa trajetória, foi o que gerou e criou a resiliência necessária para conseguir construir algo tão gigantesco. Quem olha minhas fotos no Instagram, vê meu portfólio, não vê isso. Mas eu trabalhava de 7 a 5 como CLT, ia pro trabalho de bicicleta, voltava de bicicleta e eu tinha de 6 à meia-noite para conseguir fazer todas as tarefas de casa e ainda assim ter energia para conseguir estudar e criar um plano que seria o meu plano de fuga para poder sair daquela vida que eu não tinha satisfação, que eu não era feliz. E eu vivi isso por muito tempo. Ao longo da semana eu sentava a bundinha na cadeira, estudava e nos finais de semana eu chamava os amigos para poder fotografar, oferecia meus trabalhos em pequenos negócios locais ali para criar meu portfólio e criar esse plano de fuga. Mas esse tempo de construção foi o que me permitiu criar resiliência para eu conseguir chegar no meu objetivo, que era mudar de vida. Se a gente for analisar, todas as pessoas que tiveram sucesso na vida, elas passaram por essa fase. É nesse sofrimento que estão as sementes do sucesso. Parece meio clichê e papinho de coach, mas é a real. A vida é essa. A dor cria resiliência e a resiliência
cria o sucesso. To this day, I use the phrase pain and suffering inside our company with great glee. Boy, this is going to cause a lot of pain and suffering. And I mean that in a happy way, because you want to train, you want to refine the character of your company. Greatness comes from character, and character isn't formed out of smart people, it's formed out of people who suffered. It's currently October 4th, 2015. At the time I'm recording this video, I have 8,000 subscribers and 1.8 million views. E já que a gente tá aqui no YouTube, a gente não poderia deixar de estudar e de mencionar o maior youtuber do planeta, o MrBeast. Like I said, I think one of my greatest superpowers is my obsession, and I think some people would view that as a weakness, but if you just think about solving problems 3 times more than everyone else, like you're bound to come up with different solutions. Em 2012, ele tinha apenas 20 inscritos. Então ele começou pequeno, assim como eu, assim como você. 3 anos depois, ele bateu a marca dos 15 mil inscritos. Consegue ver e entender o quão obcecado ele estava para construir o que estava na mente dele, o projeto, né, de se tornar o maior youtuber? 3 anos para conseguir um número humilde de 15 mil inscritos. Mas o MrBeast, ele entendeu o jogo do longo prazo. Ele entendeu essa mágica dos juros compostos. E a cada vídeo, ele pegava toda a grana que ele recebia e reinvestia para conseguir criar um vídeo ainda melhor. Eu sou um pouco contra nessa MrBeastificação do YouTube, de você, né, conseguir reter as pessoas usando gatilhos mentais e todas as técnicas para prender a atenção das pessoas, mas a gente tem que admitir que ele conseguiu bater a marca de maior youtuber do mundo. Todos os dias existem milhares de novos canais sendo criados aqui no YouTube. E o que separa o seu canal, o meu canal, desse ruído, de todo esse barulho? A obsessão. Se você trata isso aqui como um hobby, como algo casual, muito provavelmente você vai se perder no meio de todo o barulho, de todo o ruído. Lá atrás, quando eu comecei fotografando, eu foquei em algo simples, em poder criar as melhores imagens que eu poderia criar. E eu acho que esse nível de obsessão foi o que me fez me destacar dentro da minha área. Tenta parar e se perguntar: quais são as minhas obsessões? O que me brilha os olhos quando eu vou falar? O que eu consigo passar a tarde inteira falando sobre um assunto, sobre alguma coisa? É esse nível de obsessão pelo processo de melhorar a cada vídeo, de melhorar a cada conteúdo, que vai te separar de todo o ruído e te permitir criar uma marca de sucesso aqui no YouTube. E se você tá curtindo o conteúdo, deixa seu like. É extremamente importante pro algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que ele possa chegar e ajudar mais pessoas. Rick Rubin produziu Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Black Sabbath, Kanye West e outros gigantes, guiado por um único princípio: o público deve vir por último. Para muita gente pode parecer suicídio criativo, mas a real é que a parte mais importante da equação é o artista, é o criador, é a pessoa que está criando e compartilhando a sua visão de mundo. São os instintos dessa pessoa, são os gostos. Ele é autor desse livro aqui também, que provavelmente você já deve ter visto, O Ato Criativo, e nesse livro ele fala exatamente isso. Quando a gente ouve demais a opinião dos outros, quando a gente tenta seguir as tendências, quando a gente tenta seguir o algoritmo, a gente acaba assassinando a essência, a nossa essência. E se você quer criar um canal aqui no YouTube, uma marca pessoal que conecta com as outras pessoas, é exatamente essa essência, sua visão, a sua criatividade, o seu jeito de ser, que vai te permitir alcançar isso. É através da conexão. A arte, né, as músicas, os hits que explodem, geralmente são músicas que se conectam com as pessoas. Pensa só, o Racionais MC, ele falava da realidade dele, e isso era a realidade de várias outras pessoas que moravam na periferia, e mesmo sem internet, sem Spotify, sem nada, os caras conseguiram criar uma marca lendária. Quase todo mundo que mora no Brasil conhece os Racionais. E nessa parada de você compartilhar suas dores, as suas fraquezas, suas inseguranças, é isso que conecta com as pessoas, é isso que te permite criar uma marca que as pessoas conseguem se identificar. É exatamente isso que eu tô fazendo aqui nesse canal. Tô usando o meu estilo, minha intuição, meu jeito de ser, de me comunicar, de expressar minha visão de mundo. Se você for ver meus outros vídeos, eu não tô tentando ser quem eu não sou. Eu tô mostrando as minhas dores, a minha vulnerabilidade. Eu não tô tentando falar que eu tenho todas as respostas do mundo, porque eu não tenho e ninguém tem. Ninguém nessa existência humana tem todas as respostas para todas as coisas. Todo mundo aqui tá numa jornada de aprendizado. Eu tô numa jornada agora que é poder criar e viver, criar um negócio aqui no YouTube, na internet, e usar a criação de conteúdo para poder alcançar os meus objetivos. E eu não vejo muita gente tendo essa abordagem que eu tô tendo de ser quem eu sou, de falar sobre as coisas que eu falo, e eu acredito que é exatamente isso que me diferencia de todo o resto. A gente sabe que toda marca, todo ícone, todo artista que todo mundo conhece, todo mundo ama, só existe porque são autênticos. E a autenticidade é
é o que conecta marca e cliente. E essa autenticidade vem justamente dessa exploração que eu tô falando, de ignorar todas as opiniões externas e confiar na sua voz, no seu instinto, na sua arte. O Michael Jordan, dono de um império de 6 bilhões de dólares, foi cortado do time da escola porque ele não jogava bem. A maioria das pessoas teria desistido do sonho de jogar basquete, mas quando ele recebeu o seu prêmio no Hall da Fama, ele disse isso daqui. That means I have to do whatever I have to do. We're gonna win, no matter how you look at it. Ele transformava cada insulto, cada crítica em energia e usava isso para voltar cada vez melhor. E olhando para trás para minha trajetória, eu tive que adotar essa mentalidade meio inabalável, meio delirante. Enquanto todo mundo à minha volta dizia para eu continuar na empresa que eu tava, como CLT, com um emprego estável, onde eu podia trilhar um caminho e crescer dentro da empresa, eu não queria, eu sabia que eu poderia trilhar um caminho alternativo que me traria muito mais realização, onde eu seria muito mais feliz. Para eu conseguir tomar coragem, né, com toda essa incerteza e provar para todo mundo e para mim mesmo que existe um caminho alternativo, que existe uma forma de viver diferente, eu precisei usar essa mentalidade. Eu precisei acreditar em mim. E em poucos meses depois de ter saído da empresa, de ter pegado toda a grana e investido em cursos, em uma viagem que eu fiz para poder criar meu portfólio, eu recebi um convite para poder começar a trabalhar na minha área aqui em São Paulo. No livro Mindset, que fala um pouquinho da mentalidade do Michael Jordan, mostra que ele não foi um raio, porque um raio atinge o topo e depois desaparece. Ele atingiu o topo e se manteve no topo até o fim. As marcas que ficam na memória das pessoas, elas não adotam um pensamento de que, eu já tô bom e vou me acomodar. Elas estão sempre tentando buscar, essa obsessão por buscar melhorar sempre. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. Assim como Jordan, Steven Spielberg não nasceu uma lenda. Ele foi recusado 3 vezes pela escola de cinema. Muitos chamariam isso de um sinal, mas ele decidiu encarar isso como um ainda não. Antes de se tornar um ícone, ele foi invisível por muitos anos. E isso aqui ninguém te conta. Steven Spielberg não queria só criar filmes, ele queria dominar a linguagem do cinema. E quando você domina uma linguagem, você não só cria hits de sucesso, você cria uma cultura. Para algumas pessoas, passar anos e anos e anos tentando dominar uma habilidade é loucura, mas para marcas icônicas, esse é o único caminho. Quando eu comecei no audiovisual, eu não ligava para like, comentário, viralização, nem sabia o que era isso direito. Eu só queria dominar iluminação, contraste, composição, intenção, narrativa. Pode olhar lá no meu Instagram, tá tudo documentado. Eu era muito ruim no começo. Minhas primeiras fotos são horríveis, mas foi com a dedicação em dominar cada um desses elementos e não os resultados, as visualizações, os likes que me permitiram aprender a melhorar e a me destacar dentro do meu mercado. What a computer is to me is it's the most remarkable tool that we've ever come up with. Today, Apple is going to reinvent the phone. No lançamento do primeiro iPhone, os protótipos tinham 3 botões. Quando Steve Jobs viu os protótipos, ele disse: precisa ser mais simples do que isso. Eles voltaram para a sala de redesign e voltaram com o primeiro iPhone que tinha apenas um botão. O Steve Jobs ele era obcecado pela simplicidade e isso ia muito além dos produtos. Isso começou a se tornar a identidade da Apple. Até as campanhas de marketing transpiravam essa simplicidade. E esse posicionamento diferenciou a Apple do restante das marcas, gerou conexão com seus clientes e permitiu que ela chegasse e ocupasse um lugar que hoje só ela ocupa. E a simplicidade também sempre guiou minha jornada e continua guiando. Mas eu sei que eu sou ser humano, você também é, e a gente tem essa mania de complicar demais as coisas. Então, um exercício que eu gosto de fazer, geralmente eu faço ou à noite ou no comecinho do dia, é pegar a lista de atividades que eu tenho pro dia, e geralmente tem lá 10 itens, 15 itens, e eu escolho apenas 3 para poder atacar naquele dia. Antes, eu tentava, colocava lá na lista de afazeres 6 itens, 10 itens, e o dia passava e não sei o que acontecia, que eu não conseguia fazer absolutamente nada. Não sei se porque era muita coisa e eu me desmotivava pra fazer, alguma coisa acontecia. E não é só pegar 3 itens, é pegar 3 itens que vão te trazer o maior resultado pra você conseguir atingir o objetivo, a meta daquela semana. Porque simplificar, descomplicar não é só sobre por que a gente diz sim, mas sobre se sentir confortável pra dizer não pra 97% das coisas, e aí sim, poder dizer com certeza
para 3% das coisas. Steve Jobs, ele detestava pesquisa de grupos de foco, de feedback de clientes, ele preferia confiar na intuição dele. E tem uma frase do Henry Ford que diz que se você perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas responderiam um cavalo mais rápido. Eu acho que quando a gente dá atenção demais para a opinião das pessoas, a gente acaba se confundindo. Mas quando a gente confia nessa vozinha que vem aqui de baixo, nosso instinto, a gente consegue chegar na versão mais simples da solução para aquele problema. Once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Marcas icônicas, canais de sucesso aqui no YouTube, eles não ficam no superficial, nas modinhas, nas tendências. Eles vão muito mais a fundo. Eles confiam nos seus instintos e sabem que eles geram conexão e transformam inscritos em clientes através da autenticidade. As marcas, elas não nascem, elas são construídas. Com esses 7 princípios, você pode começar a criar seu canal, a sua marca pessoal ainda hoje. E se você quiser baixar um PDF com esses 7 princípios para você poder acompanhar de forma mais organizada aí no seu dia a dia, para poder aplicar e construir a sua marca aqui no YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar. Só você colocar seu e-mail, eu vou te mandar de forma gratuita. Se você curtiu, deixa seu like, que é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho e para que esse conteúdo chegue nas pessoas certas que precisam saber desses conhecimentos que eu tô compartilhando aqui. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.